Irmãos e irmãs, estamos no comecinho desse longo retiro espiritual para nós, que é a Quaresma, os exercícios espirituais da Quaresma. Como nos faz bem meditar sobre a Palavra de Deus e procurar progredir na nossa fé, na nossa espiritualidade, para bem celebrarmos a Páscoa do Senhor. Nós estamos hoje com os dois caminhos, tanto no Salmo 1 como no Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19. É interessante, há poucos dias nós comentávamos sobre esse Salmo 1. Ele é o resumo de todos os 150 salmos, porque consiste na opção pela vida e no afastamento da morte. O justo é aquele que escolhe o caminho da vida, o ímpio escolhe o caminho da maldade. O Salmo 1 começa dizendo assim: o alerta para quem anda pelos caminhos dos perversos. Não é bom andar pelo caminho dos perversos, é um risco a gente trilhar caminhos incertos, maus conselheiros, maus conselheiras, ficar lendo coisas que não nos constroem na nossa fé. Feliz aquele que não anda no caminho dos perversos. Andar, o primeiro verbo. Feliz aquele que não para com os malvados. Imagine você está indo pela rua, já não está em boa companhia, ainda para com os malvados. Não parar com os malvados, não brincar com fogo, que o fogo queima de verdade. Então, não andar seguindo os conselhos dos perversos, não parar com os malvados, não sentar-se com os zombadores. É o mais grave, que sentar-se na Bíblia para transmitir alguma mensagem é a postura do mestre que ensina. Então, além de andar no caminho dos maus conselhos dos perversos, de parar com os malvados, ainda vai sentar-se com os zombadores. O que a gente está querendo se a gente se expõe assim? Não estou falando para vocês, estou falando para todos nós. É um alerta muito importante. Essa atenção que a gente deve ter, porque a gente pensa que não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Dá para conciliar isso com a minha vivência da fé, com a minha prática religiosa. Dá para fazer uma coisa e outra. E vai andando nos conselhos dos perversos e chega a parar com os malvados. Aí a desgraça começa a cair sobre a pessoa. Depois, para piorar, senta-se com os zombadores. A gente tem visto cada notícia que a gente nem quer passar para frente, de absurdo, de profanação dos sinais religiosos. Que coisa mais triste. Se fizesse isso com uma outra pessoa, já não está certo. Mas com sinais sagrados, mesmo que a pessoa não crê, respeite a sensibilidade e a fé do irmão, da irmã. Esses zombadores com os quais, muitas vezes, a mídia perversa ou pervertida em alguns dos seus setores se assenta, é uma lástima. Destrói a vitalidade do anúncio do Evangelho. Esse salmo, então, dos dois caminhos, mostra-nos que se nós escolhemos nos distanciarmos dos riscos e perigos, nós seremos como a árvore plantada à beira da torrente. Estará sempre verdejante, vai produzir frutos o tempo todo. Mas, se preferirmos nos afastar, indo na direção do caminho dos ímpios, dos maus, aí então a nossa vida será como uma palha seca no deserto, longe das torrentes de água. O cardo que não produz nada. Somos chamados então pelo Salmo 1 a
ter essa postura de adesão à vida, ao Senhor da vida e de rejeição. O padre Leonel Franca, que é um jesuíta, filósofo, que viveu uma vida de edificante santidade, ele dizia: com Deus não se brinca, ou com Deus não se regateia, ou você deu tudo ou não deu nada. E ainda diz a gente não tem que ficar negociando e trocando ideias com o malvado, com o maligno. Não tem papo. A nossa decisão, o nosso princípio é focado naquele que nos traz a vida verdadeira. E esta primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, foi o lema da campanha da fraternidade de 2008. Estou conferindo aqui que as datas podem se perder, né? 2008. Sê sensato, escolhe, pois, a vida. Deus dizendo: eu coloco diante de ti a vida e a morte, a maldade e a bênção. Sê sensato, escolhe, pois, a vida. Nós sabemos que a nossa vida é feita de opções a todo momento, a todo instante, em toda a dimensão integral da nossa vida. Nós devemos ser sensatos e escolher a vida. A pessoa que não cuida de uma alimentação balanceada, correta, ela está escolhendo o caminho da morte. A pessoa que não reza está esfriando a sua fé. E assim nós sabemos, podemos multiplicar os exemplos e abranger todo o nosso ser. Sê sensato, pois, escolhe a vida. Para não prolongar, o evangelista Lucas apresenta-nos o primeiro anúncio da paixão. Depois da confissão de fé de Pedro, com todo o seu entusiasmo: és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Que bom, entusiasmo total. Mas Jesus abre-lhes os olhos com o primeiro anúncio da paixão. É uma vitória que passa pela cruz, pelo sofrimento e pela morte. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É interessante que às vezes a gente pensa que vai escolher Jesus ou não. A questão, sim, aceitar Jesus ou não. A gente pensa que a cruz também pode ser escolhida sim ou não. Não tem escolha, não. O sofrimento, a cruz é para todo mundo. Ateus e crentes, ricos e pobres, eruditos e analfabetos, seja quaisquer as polarizações. Ou nós escolhemos Jesus, que nos dá força para levar a nossa cruz, que é a nossa missão, e vamos com Ele à cruz, ou vamos com a cruz sem Jesus, que é muito pior. Aquela alegoria da pessoa que falou assim: eu não aguento mais, a minha cruz é pesada demais. Vocês já devem se lembrar logo. Chegou lá e disse: São Pedro, troca a minha cruz, é muito pesada. Não, está sendo muita crueldade comigo. E aquelas várias cruzes. Aí São Pedro falou: pode escolher. Ele escolheu uma cruz toda cheia de pedras preciosas. Essa vai ser melhor para mim. Começou a caminhar com ela para experimentar. Deu certo não. Aquelas pedras incrustadas naquela cruz feriam os seus ombros, machucavam-lhe mais e mais. Aí ele pensou: vou pegar uma outra aqui, mais da natureza, toda florida, rosas e mais rosas. Na hora que ele pôs nos ombros, espinhos no meio das rosas. Se quiser encomendar a história, a gente pode ir longe, né? Mas para encurtar a mensagem, ele voltou passando por tantas cruzes e pegou. Não, acho que é essa. Quando ele pegou e começou a caminhar: São Pedro, muito obrigado, é essa mesmo. Aí São Pedro disse: você pegou a cruz que você trouxe, é a sua cruz. A nossa cruz não é mais pesada do que nós podemos carregar, e nem mais leve de que nós fôssemos capazes. Deus dá o frio de acordo com o cobertor, né? Ele nos atribui as missões e tarefas que Ele sabe
que nós vamos responder para o nosso crescimento e realização humana e espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.